VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4.000 produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos, ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. A Ouro Fino Saúde Animal foi além mais uma vez e tem a felicidade em apresentar Neostem. Neostem é tecnologia elevada em terapia celular inovadora, diferente dos protocolos terapêuticos convencionais. Neostem é linha de frente da ciência e tecnologia. É indicado para o tratamento de doenças importantes como osteoartroses, sequelas de sinomose e ceratoconjuntivite seca. E sabe o que tudo isso significa? Que a busca pela qualidade de vida dos pets está cada vez mais avançada. Logo, o cuidado por meio do carinho e proteção fortalece, e não se mede esforços para cuidar das pessoas e das relações. Reimaginar a saúde animal é o nosso propósito. Boa noite, veterinário, veterinária, estudante. O meu nome é Tabata Kalensky, eu também sou veterinária e eu quero te convidar a refletir sobre os cães com doenças crônicas, para as quais não há possibilidade de cura. Talvez até você já tenha dito para algum tutor com grande pesar que não há o que fazer pelo cão dele. A Ouro Fino e a VetSmart convidaram para essa noite 2 veterinárias e um veterinário que enxergam esses pacientes a partir de diferentes pontos de vista, mas com o mesmo objetivo, que é aproximar esses pets das suas famílias e de uma equipe veterinária multidisciplinar para oferecer qualidade de vida para esses cães. São eles Wendel Barbosa, que atua na ortopedia há mais de 10 anos, atendendo seus pacientes e também ministrando aulas no Brasil e exterior. A Caroline Torres, que é referência em reabilitação veterinária, e a Bruna Bianchini, que fundou o primeiro instituto do Brasil de cuidados paliativos veterinários. Vai ser um webinar diferente, onde cada um vai fazer uma breve apresentação e depois os 3 vão conversar sobre o tema. O meu desejo, o desejo de todos nós aqui, é que vocês saiam dessa conversa com novas ferramentas na bagagem para cuidar dos seus pacientes com doenças crônicas e que vocês passem para o time de veterinários que acredita que sempre há o que fazer. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre a ortopedia veterinária, sobre a minha área de atuação, sobre pacientes com doenças crônicas, como tratá-los. Será que já chegamos no final do poço e não tem mais como resolver esses problemas, ou ainda existe alguma solução? Meu nome é Wendel, sou veterinário formado há 12 anos, atuo com ênfase e foco em ortopedia veterinária. Tenho trabalhado também com cirurgia de tecido mole, mas hoje, de fato, a minha principal atuação é na área de ortopedia. Eu quero falar um pouquinho com vocês com relação
a pacientes que têm doenças crônicas, doenças articulares crônicas, ou as doenças articulares degenerativas, né? O nosso paciente, ele não apresenta sintoma, porque ele não fala, ele apresenta sinal clínico. Se ele apresenta sinal clínico, eu preciso identificar esse sinal para tratar da melhor forma possível. Pacientes com dores articulares, com problemas crônicas, degenerativas, eles tendem a ser mais intolerantes a exercício. Eles não querem brincar como um paciente que não tem nada na articulação. Eles querem ficar mais deitados, mais, de certa forma, relaxados. A gente entende que eles estão relaxados, que gostam de dormir, mas não, é porque ele tem alguma doença articular, isso causa dor. O tutor também é alguém que demanda muito cuidado, né? A gente sempre vem para a veterinária e pensa que preciso tratar só os animais. Não, a gente tem que tratar também o tutor, porque ele vem com o mesmo problema, né? Ele vem com o problema de que alguém da sua casa, alguém da sua família, e hoje assim entendemos, né, que o paciente é um membro da família, ele tem algum problema que ele não consegue identificar. E ele vem buscando a nossa ajuda. Às vezes vem um pouco estressado, às vezes eles vêm um pouco já machucado por ter passado por outros colegas e não ter tido uma solução, não ter tido nenhum tipo de resolução do caso, nem descobrir, nem ao menos ser descoberto qual era o problema. Então ele já vem um pouco ressentido e a gente tem que entender o lado deles também. A gente tem que se colocar no lugar deles para entender por que eles estão agindo daquela forma. A gente atende vários tipos de tutores. Aqueles que chegam felizes e contentes, independente do que acontecer, ele continua feliz e contente. Atende aqueles que estão absurdamente chateados e magoados por outras condutas não tão éticas, talvez. E atende aqueles que vêm desconfiando de você de qualquer forma, né? Então, tudo que você apresentar vai ser uma desconfiança. Hoje eu tenho trabalhado com algumas terapias celulares, né? No caso mais específico, né, o STEM, para tratar esses pacientes com dor crônica e com lesão articular crônica. Quando eu fui convidado para participar de um projeto, de um estudo clínico, para entender como que não entender como a célula agia, mas como que o paciente ficava após a infiltração, eu entrei para ver a falha, na verdade, eu não acreditava muito, até que eu comecei a ter bons resultados, na verdade, excelentes resultados, e eu fui rendido aí pela terapia celular, e hoje eu falo abertamente que eu uso sem nenhum preconceito, sem nenhum estigma, sem nenhuma forma pejorativa de pensar em terapia celular. Não é alguma coisa antiética, não é nada moda, não é uma modinha, mas é alguma coisa de fato funcional. Então, eu quero apresentar aqui alguns casos rápidos para mostrar como que eu tenho atuado nessa área e como que meus pacientes recebem e como eles melhoram clinicamente após a infiltração. Bom, esse caso é da Leide. A Leide é uma Bernese, fêmea de 9 anos, 36 quilos, começou a claudicar em membro torácico. A tutora dela é alucinada por ela, vocês não têm ideia. Ela é muito fofinha, eu brinco que ela é muito gente boa. E ela veio mancando, e o diagnóstico foi de displasia do cotovelo, e ela claudicava muito, na verdade. Esse é um vídeo pré-tratamento que a tutora nos enviou quando mandou a mensagem para marcar consulta. E quando a gente pensa num Bernese claudicando membro torácico, a suspeita começa a ser tumor, né? E tumores em Bernese, dependendo do tumor, pode ser fulminante. Fiz uma artroscopia, encontrei esse cotovelo totalmente destruído. Então a gente vê áreas sem cartilagem, tecidos bem inflamados, fibrilação de cartilagem, erosão do côndilo medial. Então era uma cartilagem bastante deteriorada, já causado
pela displasia, né, pela incongruência articular que ela tinha no cotovelo. E ela tinha um aumento de volume também, na imagem radiográfica, atrás do cotovelo. Radiograficamente a gente olha e fala, não, essa articulação não está nem feia assim. E quando eu vou para a artroscopia, eu vejo aquela imagem horrível dentro do cotovelo. A indicação da célula nesse caso não foi para regenerar a cartilagem. Não é o que eu estou esperando. Por quê? Se o paciente tem uma incongruência articular, ela vai continuar tendo uma incongruência articular. E o que eu preciso fazer? Diminuir a inflamação, já que eu não consigo devolver a cartilagem ao estado normal, regenerar, eu consigo diminuir a inflamação. Como tinha um aumento de volume, foi feita uma biópsia e um histopatológico transoperatório para descartar a possibilidade de tumor, porque o paciente oncológico não tem nenhuma indicação de fazer infiltração de célula-tronco. Então, tinha um tecido estranho, me chamou muita atenção, eu tinha quase certeza que aquilo era tumor. E foi feita uma biópsia por congelamento. Então, no transoperatório, o patologista faz a lâmina e me fala se é tumor ou se não é tumor. E aqui no achado, fiz cultura de antibiograma também, e deu negativo para todos os patógenos, e a conclusão do histopatológico, que foi lá embaixo, a amostra livre de malignidade e morfologicamente compatível com o processo inflamatório supurativo. Pós-biópsia, continuava claudicando, e aí a gente fez a biópsia e já fez a infiltração articular. 2 meses depois, estava ela assim, andando sem claudicação. Milagre? Não, é ciência. Já foi provado, já foi testado, viu que existe o efeito que a gente chama de efeito parácrino, né? O efeito que diminui, faz algumas modulações celulares e o paciente tem melhora clínica. Esse caso aqui é da Mary Ellen, uma Golden Retriever de 6 meses, 20 quilos, claudicando em membros pélvicos, displasia coxofemoral. No caso dela, já era bem agressivo, já era bem avançado, apesar dos 6 meses. Então já é uma doença crônica, isso causava muito desconforto, ela tinha uma claudicação em membro pélvico, principalmente o direito. Isso é exatamente no dia da infiltração, antes da infiltração. Rebolar, ela rebola, apesar de, afinal de contas, ela tinha uma displasia bem severa em quadril. Foi feita uma punção articular. O vídeo é meramente ilustrativo, mostrando uma punção articular. E ali do lado, as seringas que saíram dela mesmo. Então saiu 5 ml de um lado, 3 ml do outro. 4 semanas pós-infiltração, rebolava ainda, porque ela tem uma displasia grave, mas sem claudicação evidente. E 4 meses depois, ela estava assim, em casa, feliz e contente, com bom apoio e querendo brincar. Essa é a resposta que eu quero. Curei a articulação? De jeito nenhum. A displasia continua lá? Continua. Se radiografar, vai estar lá. Aí a tutora falou assim, olha como ela está feliz. Mandou essa foto. Quem que é ela aqui, né? Só tem Golden. Ela falou, olha como que ela se diverte. Olha o tanto de Golden que tem nessa piscina. Então, ela continua indo para a creche e vida que segue. Esse caso 3 não é um caso de doença crônica, mas é um caso de lesão aguda medular. Ela não tem uma idade conhecida, aproximadamente 2, 3 anos, 6 quilos. Ela foi atropelada e teve uma fratura de coluna, exatamente no corpo vertebral de L1. Radiograficamente, eu consigo ver, porque eu vejo isso aqui todo dia, mas quem não está acostumado a ver raio-x não consegue ver a fratura, mas ela existia. Olha a lesão no corpo vertebral. Foi estabilizado, abri a coluna, e quando eu abri a coluna tinha esse hematoma enorme dentro da dura mater. Eu fui aspirar eu fiz uma durotomia para tirar esse coágulo e saiu junto medula. Então o paciente ficou com a coluna estabilizada, porém totalmente sem movimentos nos membros e sem também nocicepção. Então aqui é um vídeo. E a gente optou por fazer a infiltração do célula-tronco intramedular. É possível, sim, fazer intramedular. Ela não tinha dor profunda, não tinha dor superficial. Ela nem sabe que eu estou apertando. E aí fomos para o centro cirúrgico, preparou para fazer a infiltração.
Essa é uma imagem da agulha dentro da medula, confirmei com raio-x, e aqui eu posso ver a agulha no sítio que eu gostaria de fazer a infiltração, e a infiltração dentro do canal medular. São 0,2 ml, menos aquela gota que caiu, intramedular. 6 semanas depois ela veio para a segunda aplicação e ela tinha tônus muscular. Ela tentava trocar passo. Eu estou equilibrando aqui pela cauda, ela está se sustentando sozinha. Que veio uma hora que ela tenta puxar a perninha, ó. Ela tentando puxar. Falei, gente, parece milagroso demais. E aí, vamos lá no áspero, vamos ver como que ela fica. Seguramos pela cauda e ela tentando trocar passo. Foi feita a segunda aplicação da mesma forma que a primeira. Da mesma forma. Mudei só a técnica de aplicação para não perder aquela gota. Preenchi o canhão da agulha espinhal. E infiltrou. Algumas semanas atrás, nos enviaram um vídeo dela e ela está tentando trocar passo já dentro da esteira aquática. No piso seco ainda não, mas dentro da água ela já está tentando trocar passo. Isso me aquece o coração de ver um cachorrinho de rua que foi atropelado, fratura de coluna, que provavelmente estaria condenado a nunca mais andar, talvez até morrer precocemente por algumas complicações de paciente cadeirante, como cistite recorrente, etc. E podendo ter essa melhora e esse tratamento avançado, né? Foi um tratamento avançado, uma cirurgia de coluna, infiltração de célula-tronco, são 3 aplicações, pelo menos. Agora conseguiu um tutor que está fazendo fisioterapia e existe uma grande chance de voltar a andar. Se vai ser um andar medular, ainda não sei, mas ela tem total possibilidade de voltar a andar e ter uma nocicepção presente também. Bom, esses são os casos que eu queria apresentar. A gente vai entrar no debate já já e eu passo a vez agora para a Carol. Gente, muito boa noite, obrigada pelo super convite, eu adoro, né, conversar um pouquinho sobre os temas que moram no meu coração, né, e a reabilitação veterinária, a medicina integrativa, com certeza está no topo desses temas, e gostaria super de agradecer aos colegas que estão aqui comigo para enriquecer nessa discussão, e a Wendel, que acabou de apresentar uma brilhante apresentação sobre os casos clínicos, falando sobre esse algo a mais que a gente tem, né? Eu brinco que me dá até calafrio quando algum colega ainda tem essa mentalidade de falar para o tutor que não existe mais o que fazer. Então, a ideia é falar aqui que sempre tem algo mais o que fazer, né? E sempre mesmo, é algo que a gente não precisa nem pensar 2 vezes. A gente pode olhar de uma forma abrangente para as coisas que a gente pode fazer para essa vida que está na nossa frente, para esse paciente que está ali. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o papel da medicina integrativa, né? Eu venho lá da USP, sou formada em 2006, depois fui fazer doutorado direto na medicina, mas eu me apaixonei pela acupuntura veterinária no meio desse processo, então eu fiz tudo ao mesmo tempo, acupuntura, doutorado na área de anestesiologia, trabalhava com dor, trabalhei com, né, fiz pós in fito, fui fazendo várias coisas que moram no meu coração, e eu descobri, né, mais recentemente, os cuidados paliativos que também entraram aí para o hall das minhas paixões. Então, hoje, na prática do dia a dia, né, na minha prática de reabilitação e dentro da minha empresa, eu consigo unir, né, todas essas áreas, desde o tratamento da dor, a parte alopática, a parte de reabilitação, com também uma parcela desses cuidados paliativos, falando um pouco sobre essa outra área, né, que em breve a Bruna vai também apresentar brilhantemente, porque eu já vi algumas palestras dela. Então, eu agradeço muito pelo convite, né, e por estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com todo mundo.
Gente, uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Esse provérbio chinês, ele diz que se o vento soprar de uma única direção, a árvore vai crescer inclinada. O que significa isso? Que a medicina, ela pode ser olhada dessa forma também. Se eu só olhar para a medicina com um olhar, né? Se a minha forma de enxergar o tratamento do meu paciente for unilateral, eu vou ter falhas, né? Entender, eu falo que de forma humilde, que o nosso conhecimento vai ser sempre limitado, é algo que faz muito bem para o paciente, porque eu sempre vou saber que o outro colega tem mais a acrescentar, tem mais o que fazer por esse paciente. Então, dizer que não tem mais o que fazer, talvez fosse correto se eu falar que eu não tenho mais o que fazer, né? Mas o próximo tem. Então, eu acho que vale a pena para os colegas que ainda têm essa mentalidade tentar fazer essa mudança, essa troca de chavinha, né? Talvez a minha caixa de conhecimento esteja limitada nesse momento, mas o meu colega pode ter muito o que fazer por esse paciente. Então, esse provérbio, ele me diz isso, né? Ele me remete a essa questão específica. Outra coisa que eu gosto muito de falar nas aulas, para os alunos, para os estagiários, e até para colegas já especializados, é que o nosso paciente, ele é o todo, né? Ele não é uma parte, ele não é um pulmão, ele não é um coração, ele não é um rim, ele não é um fígado. Eu já tive alguns casos em conjunto com colegas em que era muito difícil fazer com que houvesse modificações nas terapêuticas, porque havia esse olhar muito unilateral para um órgão específico, né? Então, você tratar o rim e esquecer que aquele é um paciente que tem necessidades amplas, né? Talvez a quantidade de medicação, né? A polifarmácia que a gente fala, talvez a quantidade de vezes que ele tem que fazer procedimentos invasivos, coisas nesse sentido que, proporcionalmente, não trazem qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala de terapias como reabilitação, como terapia celular, como reiki, outras terapias que não estão dentro do hall, daquilo que é do dia a dia, né, que a gente aprende na nossa medicina ocidental, do banco de faculdade, né, dentro da faculdade aqui no Brasil, esse olhar amplo, esse olhar para o todo, né, holístico, é algo que falta. Eu sei que tem muita gente já galgando alguns degraus, né? Eu estou dentro desse hall de pessoas, para que haja, de novo, um retorno da medicina veterinária para o olhar do paciente como um todo. Então, a gente tem que entender quem é, de fato, o nosso paciente, né? Eu trabalho um órgão ou eu cuido de um corpo, de um organismo? Quando a gente tem a medicina veterinária pensando em conflitos, costumes, aquilo que é costumeiro, aquilo que se faz sempre, aquilo que a gente aprendeu na faculdade, e a gente não consegue ter um olhar diferente, a gente vira veterinário bombeiro, né? A gente vira veterinário que apaga incêndio. Então, chega um animal claudicando, eu cuido da articulação desse animal, ou eu, eventualmente, fecho um quadro de tumor, né? Um diagnóstico de câncer, e aí meu trabalho acaba. Não, né? Você pode até resolver até um certo ponto, mas entender que existe uma série de outros colegas veterinários que conseguem dar as mãos para esse tutor e para essa família e caminhar ao lado desse paciente, provavelmente para o resto da vida dele, né? No caso de doenças crônicas, isso é necessário, e é importantíssimo que a gente entenda que médico veterinário não é bombeiro, né? A gente não tem que apagar incêndio, a gente tem que olhar, fazer planejamento terapêutico e entender que existe uma lógica de tratamento desse paciente. Essa lógica tem começo, meio e fim, e o fim, geralmente, é lá depois da morte dele, quando a gente tem que trabalhar o luto dessa família junto com ela, para ressignificar para a gente e ressignificar para eles. Quando a gente fala também de cuidar é diferente de curar, né, gente? Então, eu vejo muitos colegas, às vezes, falando assim, eu perdi o paciente, ou eu falhei meu tratamento. Eu brinco, ontem mesmo eu estava dando aula, eu brinco, às vezes você acha que seu tratamento não está sendo suficiente, mas muitas vezes para pacientes crônicos, a estabilidade do quadro é a melhor coisa que você poderia conseguir, né? Um animal que tem um quadro de osteoartrose grave, e que você consegue que ele brinque, eventualmente claudique, porque vai esfriar o tempo, porque o tutor vai levar ele para a praia, eventualmente deixar ele correr na areia, fazer alguma estripulia, escorregar num piso que seja mais liso, essas são coisas que acontecem, né? E que fazem parte da vida de quem não tem uma doença crônica. Você às vezes tropeça, você fica mancando por causa disso, então, ok, a vida que segue, vida normal, né? Dentro do seu possível, dentro do possível do paciente. Mas entender que existe essa diferença, muitas vezes você não chegar na cura,
não é uma falha, né? Faz parte, inclusive, porque você planejar o tratamento junto com esse tutor, mostrando que existe uma progressão dessa doença, mas que tudo que está sendo feito é justamente para a gente minimizar essa progressão, minimizar os sintomas, melhorar a qualidade de vida. A gente até gera, nesse trabalho de sintomas, uma melhoria de qualidade de vida com o tempo, mas não é o nosso foco, então não é aumentar o tempo de vida, muitas vezes. Na verdade, durante o período que esse animal estiver com essa família, e durante o período que ele estiver em tratamento, ter muita qualidade, né? E a qualidade também tem que ser proporcional nesse caso. Por quê? Eu não posso esperar que um animal em fase final de vida tenha a mesma atividade que um animal que tem uma artropatia, que desde que eu controle os sintomas, ele vai ter uma vida normal. Então, às vezes, um pouco de mobilidade, conseguir ir até a porta para cumprimentar o tutor, ir até o pote de água e comida e conseguir se virar sozinho para fazer o xixi e o cocô, é isso que eu quero, né? E esse animalzinho sem dor. Então, a proporcionalidade é muito importante nesse caso. E a gente ter essa conexão com a família, o alinhamento de expectativas, é uma das coisas que mais faz a gente ter sucesso no tratamento. Não necessariamente um animal rígido, não necessariamente um animal saltitante, porque ele tem uma doença crônica e todo mundo tem que ser muito realista em relação a essa questão. O sucesso terapêutico, ele de fato vai ser relativo, né? E eu falo muito que quando você trata de você mesmo, né? Quando você está bem, as suas chances de olhar para aquela estabilidade de quadro crônico e entender que isso foi um sucesso é muito maior do que quando a gente não está bem. Então, a linha, né, da medicina integrativa tem um tripé muito importante, que também é o autocuidado do veterinário, é o autoconhecimento. Então, eu convido todo mundo a pensar fora da caixinha, né? Pensar fora da caixinha faz com que a gente não se limite, né? Não tenha esses limites em relação a isso que eu tenho para fazer, então não há nada mais para ser feito. Não, mentira, né? A gente aqui fala muito de medicina integrativa, então eu resolvi falar de fato o que é medicina integrativa, porque esse termo está caindo um pouco num uso abusivo, né, da palavra. Então, a gente fala de uma abordagem orientada para um sentido mais amplo de cura, que vai tratar o corpo, a mente e o espírito, né? Ela vai enfatizar relações entre os pacientes e o médico, no caso, aqui, o Dr. Paulo de Souza é um médico, não é médico veterinário, e esse trecho foi retirado do livro dele sobre medicina integrativa, e são terapias complementares e combinados com tratamentos convencionais, cuja segurança e eficácia tenham sido comprovadas. Olha que diferença que é quando eu falo de medicina integrativa, fica uma coisa muito no ar. Quando eu trabalho o que de fato a medicina integrativa faz, né, falando sobre segurança, eficácia, sem negar os avanços da medicina convencional, é isso que é uma integração, é isso que faz a minha árvore não crescer inclinada. Aqui é um esquema bem fácil para entender os níveis de evidência científica e o que a gente faz dentro da medicina integrativa. Então, eu vou trabalhar sempre dentro do que é mais seguro e do que é mais eficaz. Então, esse quadrante, né, da direita superior, ele vai mostrar as evidências, aquilo que tem evidência que suporte segurança e eficácia. Dentro desse quadrante, eu tenho um uso recomendado dessas terapêuticas, desde que monitorado, sempre monitorado, né, gente? A gente vai recomendar, ou a gente vai realizar um tratamento e a gente vai acompanhar esse paciente crônico por muito tempo. Eu falo que para sempre seria o ideal, mesmo que não constantemente, mas com uma alta assistida. As demais, todas têm pequenas falhas, então, por exemplo, terapias que têm eficácia, mas a segurança pode ser inconclusiva, eu ainda não tenho nível de evidência científica para falar sobre isso, então eu uso com cautela, né? E normalmente esse usar com cautela é alinhar com a equipe de médicos veterinários que está atuando junto com esse caso, alinhar junto com o tutor, alinhar junto com a família, né, em que esse animal está inserido, para aí a gente dar esse passo. Aquilo que indica sério risco e que é ineficaz, obviamente, a gente não vai usar, e aquilo que é eficaz e inconclusiva, a gente também vai fazer essa ressalva de utilizar com esse ponto de interrogação. Por quê? Porque, às vezes, uma terapia pode ser bem recebida por um paciente e pode não ter a menor diferença para outro paciente. Mas se eu tenho um animal com uma doença crônica que eu já esgotei boa parte das minhas terapêuticas, às vezes é interessante entender se esse paciente faz parte desse grupo favorável, né, terapeuticamente. Então, aqui, a gente também pode optar, sempre alinhando com a equipe veterinária, com a família, em utilizar esse tipo de terapia. Esse quadro me faz raciocinar dentro da medicina integrativa o que faz sentido naquele momento, tá, gente? O que eu tenho, então, de tratamento integrativo hoje? Eu fiz um apanhado, obviamente, puxando sardinha
para Forgelots, que é o que a gente tem, mas tem uma gama de outros tratamentos integrativos, obviamente com sinais de evidência científica também diferentes. A acupuntura, alto nível já de evidência científica, já é recomendada pela Organização Mundial da Saúde desde 2002, já é tido como uma especialidade médico-veterinária desde 2014, então, né, fim de papo. Quem não sabe ainda sobre isso, estuda, conversa com quem entende, porque vale a pena. A gente consegue, sim, resultados em praticamente 100% dos nossos pacientes, obviamente que proporcionalmente ao que está acontecendo. Um animal que chega numa fase final de vida com diversos quadros, a gente vai ter uma proporcionalidade de ações para esse paciente, diferente de um animal que chega adulto, no momento em que a doença está se instalando, né? Isso, acho que para qualquer terapêutica faz muita diferença. O tempo e o grau de lesão que a gente já encontra quando a gente está falando de terapias crônicas. A fisioterapia, sem sombra de dúvida, também indicadíssima, né, em diversos momentos. O Wendel falou aqui de terapia, dos animais, né, dos casos que ele mostrou. Todos eles têm indicação, tanto de acupuntura quanto de fisioterapia. Inclusive, durante o tratamento de terapia celular, eu falo que existe uma diferença tremenda entre você só fazer a terapia celular, né, só fazer a aplicação e não fazer a reabilitação. E a gente vê isso, porque eu tenho pacientes que não têm, às vezes, condição de fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente também vai entender, obviamente, esse lado comercial, né, de financeiro da pessoa, apesar de a gente tentar fazer o máximo possível para que haja esse planejamento terapêutico. Vou utilizar, por exemplo, a terapia celular, que é uma terapia também com um nível já de evidência científica bem importante, junto com as outras técnicas de reabilitação. Então, como que vai funcionar isso? Eu não consigo pagar tudo ao mesmo tempo? Então, vamos planejar isso. Eu vou fazer a terapia celular e aí eu já vou fazer a acupuntura ao mesmo tempo, porque eu preciso reabilitar esse paciente neuromodulando ele. Então, vamos lá. A gente faz dessa forma. Começou a ter resposta, eu entro com a fisioterapia, porque eu vou conseguir mobilidade maior, eu vou para uma hidroesteira. Beleza, a gente faz uma pausa na acupuntura para entrar na fisioterapia. Vamos fazer junto, vamos junto com a família. A questão existe o mundo perfeito e existe o mundo possível, né? Então, dentro daquilo que é possível fazer pelo paciente crônico, e desde que esteja alinhado as expectativas, a gente vai junto de mão dada. E existem outras terapias, a própria reabilitação hospitalar, hoje em dia a gente faz acupuntura e físio no pós-operatório imediato, né? E existem, assim, indícios imensos de melhora absurda desses pacientes. Então, é indicado para o paciente, não tem mais essa de, tem que ficar esperando, espera cicatrizar. Não, não existe. A mesma coisa a terapia celular, né? A gente faz hoje, que nem o Wendel mostrou, a gente faz hoje durante, né, o procedimento. Existem discussões, porque acaba sendo também um anti-inflamatório, né, nesse aspecto de, se eu tenho uma inflamação tecidual aguda por causa da intervenção cirúrgica, por exemplo, e aí a minha terapia celular vai atuar também, não só no sítio que eu quero que ela atue, assim como a gente hoje toma um cuidado danado com os pacientes que vão para a terapia celular, da gente fazer, por exemplo, profilaxia oral antes, né? Eu diminuir os quadros inflamatórios desse organismo para que eu tenha um melhor aproveitamento dessa célula-tronco nos sítios que me interessam, um paciente renal, né? Um paciente com doença intestinal inflamatória, um paciente com discopatia, com artropatia. Eu quero que a célula-tronco, se eu for utilizar ela sistêmica, não necessariamente intracavitária, não vou fazer uma punção articular, por exemplo, eu quero que essa célula-tronco ela seja muito melhor utilizada pelo organismo. Então, eu tenho que reduzir, sim, ao máximo a minha inflamação generalizada para conseguir esses efeitos. E isso é feito em conjunto com a equipe, conversando com o clínico que está indicando, com o ortopedista que está indicando, com o neuro, para a gente entender aquele momento ideal para se realizar a técnica e a gente conseguir uma boa resposta. Então, se o alinhamento existe, a terapia tem grande sucesso, tem grande chance de sucesso para esse paciente crônico. Reiki, existe um trabalho que saiu agora de uma colega minha lá do Paraná, com pós-operatório com reiki, né, em animais castrados, em castração, com um nível de metodologia do trabalho incrível, mostrando a diferença, né, foi duplo cego, mostrando a diferença dos animais que receberam reiki no pós-operatório, o quanto de resgate analgésico eles necessitaram. Então, existe uma diferença estatística, os animais que receberam reiki precisaram de muito menos resgate analgésico, e isso é algo muito legal, porque
muito bom para o organismo. A gente não está colocando nada mais para ser metabolizado, a gente só está ajudando esse organismo a se reequilibrar sem uma forma mais agressiva, né, de medicina. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que cada um no seu galho, né? Se eu não entendo de Reiki, eu particularmente não, eu me trato com Reiki, mas eu não faço Reiki, eu não aplico Reiki, mas eu entendo que existe uma indicação, então eu vou fazer essa indicação para o meu paciente. Eu vou trabalhar isso na cabeça do meu tutor, né, desse paciente. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, gente, é que o papel dos animais na vida das pessoas é super importante. E vice-versa, né? Mas a gente, quando lida com esses nossos pacientes, eles fazem parte da vida de pessoas, né, de famílias, eles fazem parte da história dessas famílias. Então, respeitar aquela relação que existe é muito importante. Respeitar que existe também algo a mais, algo além, que vai, talvez, para uma discussão mais filosófica ou mais de uma área ainda não tão estudada, né, uma física quântica, alguma coisa que a gente ainda na medicina tem a dificuldade por causa do método cartesiano, por causa da repetibilidade que a gente precisa, né, da nossa mente, a formação que a gente tem médico veterinária. Mas a espiritualidade em si faz com que haja essa busca por um propósito, por um significado. E mesmo que os animais não expressem isso de uma maneira tão explícita, os tutores com certeza o fazem, né? E essa conectividade que existe, essa maneira que eles experimentam a relação, né, da família entre animal, da relação da família multiespécie que a gente fala hoje, é algo que é muito importante que o médico veterinário comece a levar em consideração durante os seus tratamentos, né? Eu falo sempre que não existe uma erva ruim, não existe um tratamento ruim, né? Não é esse tratamento que vai fazer mal. Obviamente que você, como técnico, como médico veterinário, é o nosso dever saber aquilo que precisa ser feito e aquilo que não deve ser feito. Mas a gente negligenciar que existam outras coisas que a gente não conhece é sim uma culpa nossa, né? Isso sim a gente precisa entender que é antiético. Então lembrem-se, existe sempre algo a ser feito. Eu queria muito agradecer aqui esse tempo. Agora vem a Bruna, né, fechando com chave de ouro, falando sobre um pouco dessa questão toda da história, né, dos cuidados paliativos da história entre esse animal e essa família, e o quão importante é o algo a mais que a gente tem a oferecer. Então, desde já, agradeço muito pelo convite e eu espero que eu tenha conseguido plantar essa sementinha no coração, pelo menos de alguém que está ouvindo essa palestra. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a palestra. Foi muito interessante ver o Wendel e Carol falando algumas coisas que conversam muito com o cuidado paliativo, que é uma especialidade que eu amo e por isso que eu decidi estudar e me aprofundar nisso. Então, eu sou veterinária, eu fiz residência em clínica médica e fiz especialização em cuidado paliativo. E hoje eu atuo num instituto que é exclusivamente de cuidados paliativos para animais, para cães e gatos especificamente. Então, essa palestra, essa fala que eu trago hoje é para mostrar um pouco do que é o cuidado paliativo, como que ele pode ajudar dentro das doenças crônicas, dentro das doenças que não têm possibilidade de cura ou que tem, o que a gente pode ter de ferramenta enquanto pessoa que não é especialista para ajudar as famílias e os pacientes que procuram a gente. Eu gosto de começar com essa frase que me fez muito sentido, principalmente quando eu comecei a estudar cuidado paliativo e eu percebi que a finitude ela ronda a gente de vários modos. Então, a Clarice Lispector, ela disse que a vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar medida do que eu perco não pertencendo. Então, estar aqui com vocês é um movimento muito de pertencimento, de fazer sentido para mim. E o cuidado paliativo, ele traz, já para adiantar o que a gente vai falar um pouco hoje, o que faz sentido, o que hoje é importante na sua vida, o que é importante na vida desse paciente, dessa família. Porque quando a gente percebe que a gente tem um tempo finito, e essa eu acho que é uma das primeiras verdades difíceis de engolir, é que a gente não vai estar aqui para sempre, embora a gente não fale sobre isso. Quando a gente percebe que existe esse tempo recortado de que a gente vai precisar viver aqui, de que a gente está aqui, como eu vou fazer o uso desse tempo? Como eu vou viver a minha vida para que ela tenha sentido? Como que eu vou fazer para que ela tenha sentido quando eu estiver diante do cuidado do outro?
porque a gente, enquanto profissional de saúde, resolveu estar numa posição de lidar com pessoas e animais em vulnerabilidade. Então, como que é para a gente lidar com todas essas dificuldades? E é muito bonito porque, de alguma forma, a gente escolheu estar num lugar difícil. Lidar com incertezas que a própria medicina traz, incerteza que as doenças trazem, incerteza de lidar com um paciente que não fala, que não diz o que tem vontade. Então, o nosso olhar de estar junto, de querer entender, de olhar pelos sinais, o Wendel falou isso super bem, né? Como que a gente olha para esse ser com o não verbal dele, o que a gente entende. Então, a gente, enquanto veterinário, já tem isso bastante aflorado. Acho que é uma profissão muito incrível, que a gente escolheu grandes desafios. E aí, de onde que vem esse cuidado paliativo? A Carol trouxe bastante isso pra gente, de falar do veterinário bombeiro. E olha como é interessante, dentro da nossa formação, a gente tem uma visão de ser o profissional que cura, o profissional que vai resolver problemas, o profissional que conserta. E isso tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana. E aí eu tenho um olhar biomédico, de olhar apenas para uma doença, né, como a Carol trouxe, às vezes olhar para um órgão específico e às vezes nem para um órgão, olhar para uma doença daquele órgão. Um olhar bem fechado. A medicina ela foi se tornando mais fechada ao longo do tempo. E aí chega um momento em que a gente percebe que essa mudança de olhar fechado, ela não dá conta de resolver várias outras coisas que estão ali quando aquele paciente está na nossa frente. Então, quando o Wendel traz de que a família também tem uma expectativa, a Carol também falou de expectativa, a gente começa a perceber que o olhar para o paciente ele é muito importante e olhar além disso também é. Então, o cuidado paliativo ele vem com esse olhar de mudança, de entendi, agora tem eu vou entender que esses pacientes têm uma vida finita, que as doenças crônicas, elas podem começar, como a gente viu com o paciente que o Wendel mostrou, com displasia coxofemoral, com 6 meses e vai com esse paciente até o fim da sua vida. Como que eu vou lidar com um monte de fatores dentro desse contexto que vão chegar para mim no consultório? Então, essa pessoa, é lógico, a gente não vai conseguir resolver e tratar as pessoas, porque a gente é da veterinária, a gente sabe o que acontece com os animais, a gente entende de tratamento, a gente não tem uma escuta da psicologia, por exemplo. Mas é no nosso consultório, muitas vezes, que a pessoa vai trazer questões que a gente pode ajudar auxiliando e mesmo escutando. Quando a gente entende o poder da escuta e entender o que eu, enquanto veterinária, posso entrar nesse lugar, é muito potencializador, porque a gente sai do lugar de aqui a gente não consegue fazer mais nada, de vou entender onde eu posso te ajudar, mesmo diante dessa doença que é difícil, mesmo diante desse diagnóstico que a gente não gostaria que um filhote tivesse uma doença crônica, né? Então, o que eu vou fazer a partir disso? Eu não gostaria que, mesmo a minha gata com 16 anos, desenvolvesse um câncer, e a gente sabe que é esperado. Então, o que enquanto pessoa profissional de saúde, a gente pode fazer? Então, existe essa mudança dentro da medicina com essa abordagem. Então, o cuidado paliativo ele é uma abordagem. Dentro da medicina humana, ele já é reconhecido como especialidade. Na veterinária, a gente ainda tem um caminho de trabalhar nisso, mas ele já é reconhecido como uma especialidade, uma área de atuação como qualquer outra dentro da medicina humana, cardiologia. Então, é algo que vem associado. Então, essa mudança, ela parte para olhar para os que sofrem. Então, sai do olhar técnico específico para um olhar técnico abrangente, porque ainda é técnica. Não é bom senso, não é o que eu acho, não é só da mão, é algo que existe ciência dentro do cuidado paliativo. E aí, quando a gente parte para esse olhar, a gente lembra de quem começou a falar sobre isso. E aí eu trago a história do cuidado paliativo brevemente, de que começa lá nos anos 60, 70, com uma assistente social que começou a olhar para os pacientes de uma forma diferente. Ela trabalhava em lugares em que as pessoas estavam morrendo
e eram deixadas para o fundo do corredor. Aqui nesse hospital ninguém morre, então não fica falando sobre isso. Não fica falando sobre a morte, porque vão achar que a gente não sabe cuidar das pessoas aqui, não sabe curar as pessoas aqui. Então, a Cicely Saunders, ela foi uma mulher que entendeu que o cuidado era mais abrangente. Então, ela inicia como assistente social, ela torna-se enfermeira, então ela já começa a entrar mais na área da saúde, e quando ela traz esses questionamentos, ela entende que, pelo lugar que ela estava enquanto enfermeira, ela não ia conseguir muitas mudanças, porque existia uma figura mais alta que era o médico. Então, ela, nesse momento, decide, com 40 anos, e aí eu imagino como devia ser isso lá atrás, né? Aos 40 anos você iniciar uma faculdade, e ela inicia uma faculdade de medicina. Então, ela é uma das fundadoras, uma das precursoras do movimento hospice, dentro do cuidado paliativo. E aí ela, estudando e com esse olhar de assistente social, enfermeira e agora médica, ela entende que quando a gente tem uma doença, a gente tem uma dor que ela é física, que ela é bem conhecida, né? A gente estuda mecanismo patofisiológico da dor, a gente sabe o que é uma dor neuropática, a gente sabe do receptor NMDA, a dor a gente vai bem enquanto veterinário e enquanto profissional de saúde. Só que ela fala assim, olha, tem outras dores que mesmo essa sua dose super alta de fentanil não vai aliviar. E aí ela entende, acho que isso é muito visível pra gente quando o Wendel fala lá no começo da palestra dele, a família chega com questões, com frustrações, existem sofrimentos ali que a nossa melhor prescrição, a nossa melhor terapêutica não vão ajudar. E aí olha que interessante, ela vai dizer pra gente, é um conceito que é chamado de conceito de dor total. E aí eu trago aqui, eu penso um pouco se também a gente não pode colocar como sofrimento total, porque o sofrimento ele é algo que vai ser individual, né? É uma palavra que ela é subjetiva, a gente não consegue colocar definição fechada para sofrimento. E ela diz pra gente que existe sim um sofrimento físico, e dentro do que a gente falou do que Carol e o Wendel falaram, o sofrimento físico, ele é um dos mais gritantes pra gente, né? Ele é um dos mais importantes pra gente, porque a gente não consegue falar como a gente está se sentindo, a gente não consegue conversar sobre questões mais profundas se a gente tiver com uma dor importante. É aquele dia que você não quer conversar. Quem sente cólica aqui sabe do que eu tô falando. Tá muito dolorido físico, eu não consigo fazer o resto, eu preciso resolver essa dor, me dá algo para aliviar. Então, o sofrimento físico ele é bem impactante. E aí existem outros que são associados. Então, o sofrimento social, hoje a gente consegue entender um pouco dos animais, já existe artigo que menciona isso pra gente dentro da veterinária, o sofrimento social o envolvimento deles com os animais da casa, então de repente uma internação pode gerar algum nível de sofrimento social para esse paciente. Existe um sofrimento social da família, de questões financeiras, como que eu vou dar conta de manter esse custeamento do tratamento. As pessoas ao redor estão me falando que é importante que eu faça eutanásia, que eu não posso deixar ele dessa forma. Eu não saio mais de casa com ele, porque a doença crônica avançada, muitas vezes ela vai levar a caquexia refratária, aquela que a gente não consegue reverter com o uso de suplementação alimentar. Então essa pessoa deixa de sair de casa com esse animal porque todo mundo fala que ele tá muito magro, que eu não tô dando comida para ele. Então existe um sofrimento social, inclusive eu escolhi, esse animal é muito importante para mim, e eu escolhi cuidar dele, e as pessoas em volta não estão comigo nessa escolha. Então, vai além. E aí a gente parte para outro sofrimento, né, que pode existir, que é o sofrimento emocional, que é o que lidar com alguém que está doente, né, que está nos seus momentos de fragilidade, traz para mim. Então, tristeza, medo, ansiedade, o que mexe com as minhas emoções aqui dentro. E aí tem o componente espiritual que a Carol também trouxe pra gente, muito maravilhoso, que é um sofrimento da existência, do que me dá sentido na vida. Então,
quando eu vejo alguém que eu amo muito doente, e aí a gente sabe do nível de vinculação, acho que a classe veterinária talvez seja uma das que mais saibam, uma das que mais entendam o quanto que o amor pelos animais nos movimenta, né? A gente escolheu, de alguma forma, por esse sentimento, né? Eu escolhi estar na veterinária porque eu gosto muito de bicho, eu gosto de gente e bicho também, então eu entendo que essa vinculação é muito importante. Eu dediquei a minha vida, estou dedicando a minha vida a olhar para animais, então isso é o que dá sentido. Então, muitas vezes, as questões espirituais, o sofrimento espiritual de eu não estou vendo sentido nessa minha existência porque cuidar dele está muito difícil. Eu briguei com Deus, que era o meu lugar de segurança, porque o Toby está com câncer e não é justo que ele tenha câncer. Então isso não vai ser resolvido com morfina. Isso não é do campo da tristeza, é o campo da falta de sentido de viver aquilo. E a falta de sentido não consegue fazer a gente se movimentar. A falta de sentido impede com que a gente tenha forças de segurança para seguir. E aí, é importante que a gente saiba que eles não são, embora aqueles rádios eles estejam em bolinhas separadas, isso vem junto. Então, às vezes, no nosso atendimento, a gente vai ouvir aquela pessoa dizendo pra gente que está muito difícil pagar aquele tratamento. Ou que está muito difícil ouvir que esse tratamento é muito caro, não pode ser feito. A pessoa que mora com ela acha que é injusto usar esse tratamento. Então, a nossa escuta, e aí se eu puder dar um instrumentinho para vocês usarem assim, a partir do segundo 1 que vocês desligarem a apresentação, é a escuta. É de fato silenciar para ouvir o que o outro está dizendo. E nisso, só nesse ato, que parece muito simples e é muito desafiador, porque a nossa cabeça está indo para caminhos muito movimentados, só isso já faz a gente perceber aonde a gente está com essa família. O que está pegando mais de dificuldade nesse cuidado. Então, eu trago essa frase porque, assim como a Carol falou que ela tem trimelique quando alguém fala que não tem o que fazer, eu também fico muito indignada, assim, porque eu entendo de alguma maneira, porque essa foi a nossa formação. A nossa formação disse isso pra gente. A gente aprende a eutanásia como um tratamento possível. Então, e não como um procedimento que pode ou não ser feito, que tem as suas dificuldades éticas, morais, pessoais. Então, existe uma abordagem que vem dizer assim, existe uma coisa para fazer. E aí, ainda que não seja pela doença, porque muitas vezes, e a maioria dos meus pacientes, eu não consigo fazer algo pela doença. Às vezes sim, às vezes é até interessante, porque fala assim, nossa, tá encaminhando para paliativista para o fim de vida. E aí eu atendo e falo, olha, eu acho que a gente pode sim tentar uma nova quimioterapia, porque esse paciente ele tem uma funcionalidade, esse paciente ele tem um estado em que é possível que ele faça. Então, mas a maioria deles é um momento em que a doença está muito avançada e a gente já não consegue tratar ela especificamente. Lembrando daquele recorte de tempo e de vida, o que eu vou fazer por esse paciente e por essa família para que esse momento seja o melhor possível, para que esse sintoma físico seja controlado, para que essas dores emocionais, sociais e espirituais que estejam aí batendo, que é muito possível que esteja, o que eu vou fazer para cuidar disso? E aí eu trago essa foto, que a gente tem um ambulatório multidisciplinar, né, que é acupunturista, fisioterapeuta e paliativista, e é muito gostoso porque a gente consegue dividir esse cuidado. E essa foto é de um dia em que a gente estava fazendo as diretivas das últimas 48 horas da MEG. E ali está a responsável que também veio com essa demanda de eu queria cuidar, eu não queria ter que tomar uma decisão pelo fim da vida dela. E aí a gente consegue juntas. Aqui vem muito a importância do trabalho em equipe. É muito essencial. Então, assim como a Carol falou, que existem integrações, né? Existem coisas que eu não sei ver do ponto de vista da acupuntura, do ponto de vista da fisiatria. O que eu posso fazer para ajudar a Meg nessas últimas 48 horas? Aqui a nossa expectativa não era que ela saísse andando e brincando. A nossa expectativa é que ela estivesse confortável. Então, essa frase ela é muito importante que fique na nossa mente. E aí, quando que esses cuidados paliativos eles podem
iniciar. Aqui existe um cuidado, um conceito antigo de como era visto o cuidado paliativo, e muitas vezes a gente ainda vê essa repetição desse conceito. É natural que a gente veja porque ainda é algo muito novo, né? Então, era assim que era visto no começo e era assim que ele foi colocado. O cuidado paliativo como uma gambiarra ou algo que não resolve. E mais ainda, aqui nesse gráfico a gente pode ver que tem a linha do tratamento e tem a linha do tempo. O conceito antigo era que o cuidado paliativo ele vinha até um ponto, e a partir daí, quando você parava as suas intervenções curativas, você iniciava com os cuidados paliativos até o fim de vida do paciente. Então, era algo quadrado, engessado. Hoje, a gente já vê que esse conceito mudou e muito. Então, se a gente pensa que é uma abordagem que vem para agregar, para associar, para ajudar as medidas que estão sendo feitas para tratamento de doença, não faz sentido que a gente deixe isso para o fim da vida do paciente. Então, se eu sei que uma doença renal crônica, ela vai seguir um caminho até um fim de vida, por que eu já não começo a estruturar planos de cuidado, a pensar com essa família o que está acontecendo, enquanto esse paciente está aqui? Se eu sei que lá no fim da vida aquele paciente vai parar de comer, muito possivelmente, porque essa é uma trajetória comum das doenças, por que eu já não olho para isso agora? É uma doença crônica. Da mesma forma, as doenças cardíacas, né? Doença valvar crônica de mitral, já está no nome, né? Então, por que eu não começo isso agora, olhando para eles? E aí, esse gráfico ajuda a gente a pensar nisso. Então, existe o foco de cuidado, aqui na nossa linha vertical, e o tempo. Então, o que está mais escuro, o que está mais claro, é a terapia modificadora de doença. Então, as quimioterapias, a gente pode pensar nas neoplasias. Quimioterapias, a gente pode pensar na doença cardíaca, as medidas para evitar com que esse paciente tenha insuficiência cardíaca, isso está relacionado com terapia modificadora da doença. Chega em algum momento que essas medidas elas vão ficando mais escassas, e a gente percebe que aqui, por exemplo, é aquele momento em que a quimioterapia ela já não vai trazer mais benefício para o paciente, que inclusive pode fazer mais mal do que bem. E aí, o que a gente olha? A gente olha para o cuidado paliativo, que aqui no começo a gente vai ter algumas medidas pontuais de fazer para esse paciente. Às vezes a gente vai começar uma comunicação, às vezes a gente vai iniciar uma formação de vínculo, porque o paciente está muito bem no início do diagnóstico, geralmente. E aí, conforme essa doença avança, o cuidado paliativo ele vai crescendo muito. Aqui a gente tem um montão de coisa para fazer. Principalmente quando a gente está na fase final de vida e no processo ativo de morte, que é o que marcam as 48 horas de vida do paciente. Só que eu consigo fazer muita coisa aqui. O meu trabalho melhora muito se eu comecei aqui. Porque aqui eu já vou ter muito sofrimento naturalmente, mesmo que eu tenha começado lá atrás. Se eu conseguir conversar situações difíceis antes, aqui eu vou ter muito mais condição de passar por um processo pesaroso, mas que pode ter um significado de despedidas, de falar o quanto a gente amou, de dizer o quanto aquele ser foi importante pra gente, sem me preocupar com a falta de ar que eu nem sabia que ia acontecer. Então, esse é o trabalho do cuidado paliativo, é ajudar as pessoas a passarem por situações difíceis, com doenças graves, com doenças crônicas, e não só no fim da vida. E aí, hoje, a gente sabe que a abordagem de assistência ao luto, ou a abordagem de cuidado com o luto, ele não é uma atuação só de psicólogos. Qualquer pessoa, o cuidado de atribuição do luto é para todo mundo. Então, todo mundo aqui vai passar por alguém, ou já passou por alguma situação em que o luto estava envolvido, né? O luto estava presente. A gente pode entrar em questões de que o luto não é só por perdas físicas, existe um luto antecipatório de quando a gente tem o diagnóstico de uma doença grave, uma doença que ameaça a vida, então existe essas particularidades, mas falando do que é só do fim da perda física, todo mundo tem essa atribuição de cuidar de alguém enlutado. A gente, enquanto profissional de saúde, tem duplamente essa função, porque é no nosso consultório que vai aparecer. E aí, essas famílias, quando perdem esses pacientes, como a Carol falou, né, como é importante a gente
trazer e conversar sobre o luto e estar junto para ressignificar, não sei se é nem ressignificar, mas para processar, para passar por esse processo junto com a família, tanto para a família quanto para a gente enquanto profissional. Então, o luto, ele faz parte da abordagem do cuidado paliativo também. E aí a gente entra, né, no conceito de qualidade de vida. Então, que Carol também trouxe um pouco para a gente, quando a gente fala assim, é uma abordagem que melhora a qualidade de vida. É importante que a gente saia do quadrado de que qualidade de vida é medida só por escala. Existe a escala, que é bem objetiva, né? A gente preenche algumas coisas para entender o que é qualidade de vida. Só que hoje eu sei que a qualidade de vida de quem está no processo ativo de morte não vai caber na escala de se está brincando. Porque se a gente pensar nos nossos processos e se a gente der sorte de chegar no fim da vida sem ter uma morte precoce, se a gente chegar lá com a nossa idosice e um momento em que o corpo fala, já vivi muito aqui, a gente não vai estar, possivelmente, fazendo as nossas atividades que a gente faz hoje. A gente não vai estar pegando um carro e fazendo uma trilha, embora isso seja qualidade de vida para a gente agora. Então, a gente não vai querer comer, muito possivelmente. E será que isso é definição de qualidade de vida? Sendo que, muito possivelmente, o corpo se prepara para esse processo de despedida e a gente entende que ele está partindo e a qualidade de vida possível naquele momento. Então, lembrar e tomar cuidado quando a gente enquadra qualidade de vida. Tem que ir olhando muito para o nosso paciente, olhando para o que faz sentido para aquela família também e o que faz sentido para a gente enquanto profissional, cuidando desse ser. E aí, quando a gente pensa para ser paliativista, né, ou para ter uma abordagem em saúde, mas dentro do cuidado paliativo, o que é muito importante que a gente aprenda e saiba, né? A comunicação, ela é, se tiver um instrumento que é o principal, eu nem sei se isso existe, mas vamos combinar que a comunicação ela vai precisar estar sempre presente. A gente pode chamar a comunicação de som, porque é algo que a gente não aprende, muita gente acha que sabe fazer, porque vê que a comunicação eu informo bem, eu consigo me informar bem. Mas a comunicação é colocar em comum, não é? A comunicação, ela demanda duas coisas, né? Ela demanda a gente enquanto emissor, mas a gente também é receptor. A comunicação, o que a gente fala é só 7% do que a gente comunica. Então, enquanto eu falo aqui com vocês, muitas coisas estão sendo passadas pelo meu tom de voz, pelo modo que eu falo, pelas palavras que eu escolho, as pausas. Muito disso está sendo passado de comunicação e vocês estão recebendo. Então, estudar comunicação é muito importante para a gente também aprender a ouvir e conseguir acolher e, ao mesmo tempo, dar um suporte para essa família. O controle de sintomas, ele é também bastante importante. Então, a gente, enquanto paliativista, tem que entender muito de controle de sintomas, porque no final da vida, principalmente, a gente vai ter pelo menos 6 sintomas a mais do que a gente tinha no decorrer da doença. Então, eu preciso saber manejar farmacologicamente, né, e aí essa é a minha via, porque eu sou alopata, né, então não tive a formação da integrativa, mas aí eu tenho as pessoas que me ajudam, eu falo assim, vem cá, que eu preciso das medidas não farmacológicas, que são muito importantes. Se a gente pensa que tem dispneia, que acontece por caquexia, e aí que implica na fraqueza muscular do diafragma, é muito importante que a gente tenha esse olhar da fisiatria, porque senão a gente não vai para frente nesse controle da dispneia. Olha que abrangente que a gente tem que olhar. Abordagem em equipe, né, que é o que eu estou falando para vocês, o suporte ao luto, entender as fases da doença. Meu paciente está lá no começo, ele está no final da curva. Elaborar um plano de cuidado. Hoje a gente faz muito plano de tratamento. Então, o meu paciente com doença crônica, ele precisa ter planos de cuidados contínuos. Eu não posso falar para ele, olha, eu vou tratar da sua doença aqui agora, vou aliviar esse sintoma, volta quando piorar. Vai piorar. Por que eu já não me antecipo e faço um plano de cuidado contínuo para que a gente se olhe e entenda o que está acontecendo com ele até o momento em que a gente percebe que ele chegou no momento final da sua vida. Então, o que a gente vai fazer agora com esse plano de cuidado? Então, o acompanhamento contínuo, ele é muito importante. Bom, e uma ferramenta que é muito importante, que Carol trouxe pra gente também, o Wendel também falou um pouco, é esse olhar para si. Como que é pra gente, enquanto profissional,
lidar com situações de pacientes em vulnerabilidade, como que é estar ao lado de pessoas que sofrem, de animais que sofrem. Então, esse olhar para si, ele vai ser tão importante, importante tanto para quem está começando, e eu sei que tem bastante gente que está no início da formação, que assistem às palestras aqui da VetSmart, tanto para pessoas que já estão lá com 15, 20 anos de formado. Então, como que para você lidar com esse tipo de situação? O que pega aqui em mim, que me dói, que eu preciso cuidar? E aí lembrar que esse cuidado, ele vem como imperativo ético. A gente precisa olhar para si para conseguir dar conta de cuidar do outro. É muito importante que a gente faça isso e que seja um exercício. E que a gente saiba quando a gente não está indo muito bem nesse autocuidado, o que faz sentido aqui dentro para a gente. Então, essa é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que quer ser um profissional de saúde. E, inclusive, muito importante dentro da veterinária. Eu deixo os meus contatos, aqui está o e-mail, o endereço do Instituto, o Instagram. Hoje a gente trabalha também com curso, porque a gente sabe que o cuidado paliativo é algo recente, então a educação faz muito parte desse processo de ajuda dessa especialidade nova dentro da veterinária. Então, fiquem muito à vontade para mandar mensagem, entrar em contato. Eu agradeço muito por vocês terem dividido o tempo de vocês comigo e até mais. Agora a gente vai para o bate-papo. Bom, então depois que a gente fez essa explanação do que a gente vê um pouco nas nossas rotinas, é muito legal estar aqui com vocês, porque é uma oportunidade de eu saber o que é a experiência de vocês também, porque aqui eu estou vivendo o meu mundo e quero ver o mundo de Carol e de Wendel. Na minha rotina, realmente os pacientes eles tendem a chegar um pouco mais tarde, então eu fico assim, putz, eu queria muito que ele fosse um pouco mais cedo para eu conseguir ter tempo de fazer as coisas, para eu conseguir ter tempo de me vincular com a família, de ajustar um sintoma que ia ser muito mais fácil se eu tivesse começado lá atrás. E aí eu sinto uma super dificuldade, assim, de fazer diferente. Como que é na rotina de vocês? Isso acontece também, não? Acontece, né, Bruna? Acontece. A gente que escolhe trabalhar, principalmente com as doenças crônicas, a gente fica muito na dependência do momento certo, né, do momento de chegada. E eu, assim, eu tenho, acho que um pouco mais de tempo de profissão que você, e eu digo que com o tempo e com a conquista de colegas e de um networking, né, de uma rede de relacionamentos veterinária que confia no seu trabalho, você vai conquistando aos poucos também essa possibilidade de receber pacientes de forma mais precoce. Uhum. E aí, uma vez que você consegue mostrar o quanto você consegue ajudar aquele paciente, se ele chega precocemente para você, isso vira uma crescente. A questão hoje é trabalhar nossa ansiedade, porque no começo, de fato, assim, eu ouvia muito, né? Eu comecei trabalhando especificamente com acupuntura, e aí eu escutava muito assim, doutora, fulano encaminhou para você porque não tem mais nada para fazer. Porque falaram que a acupuntura é a última opção, né? E aí realmente chegava um paciente já num estado muito difícil ou num quadro de paralisia de meses, né? Que aí você já tem uma série de outras questões. Então, de fato, o tempo faz muita diferença. Eu acredito que para o Wendel, né, tanto quanto, porque a cronicidade vai, né, destruindo as coisas, destruindo articulações, né, Wendel? Infelizmente, a minha rotina é muito parecida, né? Tanto na parte oncológica, que eu opero onco, quanto na parte ortopédica. Eu fiquei um tempo fazendo estágio fora do país e lá existia estudo radiográfico em filhotes para diagnóstico precoce de doenças articulares, que são de raças predispostas. A gente não tem isso aqui. Então, quando chega para o veterinário, quando chega para o ortopedista, esse paciente já está com a lesão instalada, já tem uma osteoartrose grave, e é o que foi dito nas palestras, né? A gente não está procurando a cura, porque de fato não existe a cura, mas existe o que fazer, com certeza absoluta. Assim como pacientes oncológicos, né? O paciente oncológico vem e já é tarde, porque ele não fala, olha, eu tô respirando mal. Foi fazer um raio-x de tórax, por qualquer motivo, descobriu um tumor no pulmão.
Então, foi tardio também, ou às vezes já é metástase. Infelizmente, a gente se propôs a atender esse tipo de paciente, né? Mas, infelizmente, só que por outro lado, a gente estuda para tratá-los da melhor forma possível. E eu acho que não só tratar o paciente, tratar o tutor. Eu lembro de uma experiência que eu tive que foi emocionante, na verdade, porque na minha cabeça a gente tem que tratar o tutor, não só os animais. Cuidado, tutor. E era um paciente oncológico, um tumor no fígado enorme, já era um paciente idoso, mas foi proposto a cirurgia e o tutor topou. O tutor era médico, já aposentado, e ele era absurdamente pegado àquele animal. Então, a vida dele era em função daquele animal. Então, a hora que ele acordava, a hora que ele dormia, a hora que ele podia sair de casa, era em função do animal. Depois de 6 horas de cirurgia, o paciente veio a óbito. E quando eu dei a notícia, ele perdeu o chão. Ele falou assim, me desculpa que eu não sabia que minha reação seria essa. Apesar da gente se preparar e saber da morte, da que uma hora vai acontecer, mas eu não sabia que minha reação seria essa. Eu não sei nem o que fazer. E a gente organizou toda a logística da funerária, da cremação, e ele simplesmente só precisava ir embora descansar. E antes de sair, ele falou, continue cuidando de pessoas. Isso foi absurdamente marcante assim, na minha carreira, porque parece que tudo que eu pensava e o que eu buscava fez sentido naquele momento. Continue cuidando de pessoas. Nossa, é super impactante esse seu relato, assim, porque parece que você falando me dá uma sensação, assim, de gente me dá sentido, né? Parece que naquele momento falou assim, eu tô fazendo o meu melhor aqui e tá funcionando, né? Exato. E é interessante porque a ortopedia, a gente tem uma visão de que olha só para o osso, né? Então, os ortopedistas vocês têm esse estigma que, vendo você falar, eu falo, gente, olha, talvez tenha um pouco de preconceito nas nossas falas, né? Porque muito possivelmente a sua comunicação ali foi super adequada, você acolheu, você deixou ele ter vazão de espaço de manifestar o luto, né? Então, é muito impactante. E aí, pensando até nisso que você falou do encaminhamento tardio, uma coisa que eu vejo na minha rotina é também que as pessoas, às vezes, sabem o que está acontecendo e não levam pelo medo. Então, assim, eu já sei que essa bolinha que está crescendo aqui é um câncer, eu não vou levar pelo medo do que vai ser dito no consultório. Vocês também veem isso? Ah, sem dúvida. Inclusive, como tutor, eu faço isso, viu? Eu assumo aqui que, assim, eu demorei 2 anos para fazer uma citologia na minha border, porque eu tinha medo de descobrir o que era. Era um lipoma, gente, mas eu fiquei 2 anos medindo para ver se crescia, se não crescia. Imagina, isso também é uma judiação com a gente, né? É um pecado com o nosso autocuidado, porque eu fiquei 2 anos ansiosa com aquilo. Eu podia ter resolvido, eu podia ter, inclusive, procurado algum colega, né, especialmente um paliativista, para bater um papo, um café. Me ajuda aqui. Me ajuda a dar vazão a essa minha ansiedade, mas eu percebo isso nos tutores também. Às vezes eu estou atendendo um quadro que veio indicado uma coluna, né, um animal que tinha uma parestesia, ou estava com um quadro de paralisia, e aí, de repente, no exame físico se detecta uma bolinha ou alguma coisa ali de errado, né? Existe aquela, não, doutora, deixa, isso a gente não precisa olhar, né? A gente não precisa ver isso. E aí, esse diagnóstico tardio também vai acontecer por conta desse medo, né? Desse receio. Recentemente, eu operei um tumor de 1,5 kg de um paciente de 6 quilos. Ou seja, 25% do peso era do tumor. E a doutora falou assim, mas doutor, ela tá tão bem. E o cachorro de fato estava bem, banando o rabo, feliz e contente no consultório, com 200 mil leucócitos. Feliz e contente, o doutor falou assim, mas está tão bem, e se operar e morrer? Então, de fato, vem essa negação, né? Existe a negação da nossa parte, imagina do tutor que é leigo. O que piora um pouco, né? Porque eu já ouvi também dentro do consultório, você precisa me convencer de que eu tenho que operar meu cachorro. Opa, não é eu que tenho que te convencer.
Eu tenho que te mostrar o que está acontecendo, as evidências do que porque tem que ser operado. Agora, de fato, é uma decisão familiar. Às vezes é familiar, né? Vai para casa, reúne com a família e vocês decidem o que vocês querem fazer. As opções são essas. Eu acho que no veterinário eu não preciso vender a cirurgia. Eu preciso mostrar o porquê tem que ser feito para ter melhora, né? Eu mudei muito, assim, a minha cabeça durante a minha trajetória na veterinária. Porque quando você sai da faculdade, eu que gosto de cirurgia, opera a mãe se deixar. Se tiver uma cirurgia na mãe, deixa que eu faço. Hoje, assim, o paciente vai para a mesa se realmente precisar ir para a mesa. Se tiver uma justificativa muito boa para ser operado, né? Então, não é todos os casos que são cirúrgicos. Eu preciso entender e conciliar com o tutor qual que é a expectativa dele. A minha expectativa é de que você vai curar o meu animal com uma doença articular degenerativa. Opa, eu não posso fazer muita coisa porque a cura, com certeza, eu não vou conseguir. Mas vai ficar melhor do que antes? Opa, vale a pena fazer. Então, esse alinhamento também com o tutor é importante. Acredito que vocês também passam por isso, né, com relação a esse alinhamento de expectativa. Porque se a expectativa dele foi maior do que a que eu posso oferecer, não é comigo que tem que ser tratado. Porque ele só vai se frustrar, vai sair daqui, vai falar mal de mim para outro colega, porque eu não atendi a expectativa. Acredito que vocês também devam passar por situações parecidas, né? Nossa, todos os dias. Porque uma coisa que foi bom para aprender, assim, na vida, é o conceito de decisão compartilhada. Existem coisas que a gente não pode jogar para a família e falar, olha, isso aí é você que vai decidir, como uma cirurgia. A gente pode compartilhar e falar, minha indicação é a cirurgia, exato, né? Porque para mim vai ser muito bom para ele. Mas aí tomar a decisão compartilhada ajuda um tanto, porque a gente divide responsabilidade. E como você disse, às vezes tem família que quer jogar para a gente uma responsabilidade que é junto, no sentido de me convencer a fazer uma cirurgia. Outras, elas ficam assim, tá, mas eu queria que o veterinário me dissesse o que fazer, né? Então, para mim, todo dia isso acontece muito. Então, um tratamento, uma quimioterapia, porque os pacientes chegam num estado mais avançado, mas quando não chega, a pessoa fala, mas eu procurei o cuidado paliativo para não fazer medidas invasivas. Mas eu também tenho responsabilidade com aquele ser. Então, é verdade, a quimioterapia pode piorar ele, da mesma forma que pode melhorar, né? A quimioterapia pode ter sintoma. Não estou negando que não pode ser ruim, como a cirurgia, né? Pode ser que aconteça algo grave, mas é uma chance de, se der certo, vai ser muito legal para a gente, porque sem esse tumor de 1,5 kg vai ser muito legal, né? Que ela viva. Então, existe um monte de coisa de perigo, mas existe algo muito legal. Como a quimioterapia, existe uma chance dele ficar ruim, existe a chance da gente ter uma remissão temporária para ele viver um tempo gostoso aqui com a gente, o tempo que tiver, né? Então, acontece muito, muito, muito. Eu acho que essa parte de alinhamento, ela vai ajudar tanto a família, né, a lidar com essa doença crônica, com essa questão, mas também ajuda muito aos veterinários, a equipe veterinária envolvida, né, tanto de forma psicológica, né, a gente olhar para isso, como a Bruna falou, poder dividir, né, a gente muitas vezes conseguir mostrar diversos caminhos, porque eu acho que essa também é uma função do médico veterinário ou da equipe veterinária multidisciplinar envolvida, porque assim, muitas vezes o que a gente precisa fazer não é deixar o tutor escolher sobre técnica, a técnica exatamente. É do veterinário, né? É nós que temos que, olha, o caminho é esse, existe esse também e esse outro. Os prós e contras estão aqui. E agora vamos debater como vocês se sentem em cada um desses caminhos para que a gente faça a escolha em conjunto, né? Então essa é uma maneira muito legal de colocar as cartas todas na mesa, de falar, e às vezes esses caminhos, eles não vão estar dentro do meu escopo, né? Por exemplo, eu preciso às vezes convidar um oncologista. E aí, normalmente, eu faço isso com pessoas que tenham essa mente de trabalho multidisciplinar, porque me ajuda bastante, né? Trabalhar com pessoas que queiram trabalhar em conjunto, né, em forma de equipe, é sempre mais fácil.
E aí eu vou perguntar para essa pessoa, vou pedir para ela avaliar o caso, passar em consulta para saber como que é o caminho da químio, né? Ou com um cirurgião, e a gente vai traçar depois junto quem for mais próximo dessa família, seja o clínico, seja o acupunturista, quem tiver mais proximidade, em conjunto debater, né, sobre esse caminho a ser seguido. Eu acho que isso ajuda muito a tirar pesos que a gente coloca nas nossas costas como médico veterinário. Ajuda a caminhar de forma mais leve, né? Não só o paciente com 1,5 kg a menos. Eu fico pensando, quando você fala isso, já vem na minha cabeça assim, a reabilitação de um paciente desse, né? Quer dizer, ele perdeu 25% do peso. Você imagina você entrar numa cirurgia e sair, e você tem que reaprender a andar, né? Porque a biodinâmica é completamente diferente. Eu fico pensando, gente, é uma loucura, né? E de fato eu já vi casos, na época de anestesista, por exemplo, já vi casos de uma DASHzinha que saiu de uma OSH por causa de piometra, que tinha uma quantidade também ali de secreção que era quase 20% do peso dela. São coisas assim que a gente vê na veterinária. Como que respira, né? Como esse paciente respira? A síndrome compartimental absurda. Não. De fato, alguns realmente têm que reaprender a andar, porque quando é uma amputação de um tumor gigante, ele vai reaprender a andar, né? Com muito peso a menos, muito peso a menos. Eu confesso que eu não tenho nenhum tipo de tratamento para mim quando eu falo de a parte psicológica, enfim. Eu acho que eu uso uma analogia que um colega falou um tempo atrás. A gente que lida com essas situações e da forma que a gente trabalha, nós somos atletas de alta performance. A gente não vê um atleta de alta performance trabalhando até 60, 70 anos. Atleta de alta performance, se chegar aos 40 é demais, né? Porque ele exige tanto do corpo e da mente, porque o atleta da mente talvez seja até mais importante que o corpo, que uma hora não aguenta mais. E a gente, como veterinário, trabalhando em alta performance, às vezes eu tenho cirurgia de 7 horas. O corpo vai desgastando e a mente também. E quando a gente lida com os nossos problemas pessoais e absorve muitos outros problemas de outros tutores, teoricamente deve dar uma bagunçada na cabeça. O meu ponto de fuga é a cirurgia. Então, quando eu estou em cirurgia, eu estou no metaverso, eu estou em outra dimensão. Outra dimensão. Para mim, ali é minha escapatória. Então, quando eu estou em cirurgia, eu esqueço tudo que está acontecendo fora e me concentro ali. Pode durar 5, 6, 7 horas, não importa. E vocês têm algum tipo de tratamento psicológico para lidar com essas situações? Olha, eu fiquei pensando aqui no que você falou de alta performance, eu já fiquei até cansada. Pensei, meu Deus, eu tô cansada. Eu acho que a nossa profissão, ela demanda muito mesmo. Então, tanto que índice de burnout, a gente vê um montão, né? Fadiga por compaixão, que é aquele momento que você fala assim, eu vi tanto sofrimento que eu não tô dando conta de mais esse sofrimento, assim, eu já vou até ficar meio afastada. E a gente não trabalha isso na faculdade, né? De, olha, gente, vai ser difícil, vocês vão ter sentimentos difíceis. Pelo contrário, eu não sei se vocês ouviram isso, mas na minha era, você não se envolve muito não, senão você não vai dar conta. Então, você tem que ficar mais profissional, não se envolver. Então, eu tive esse caminho. E aí, eu tinha muito essa dificuldade dentro de quando eu comecei a estudar cuidado paliativo, eu falei também, gente, e agora, né? Esse monte de história difícil, o que vai ser quando na formação mesmo? E aí, uma coisa que me ajudou e que me ajuda todos os dias, que é um desafio, é validar o sentimento, assim, validar de hoje eu tô cansada, hoje tá difícil, eu tô me sentindo ansiosa, como o Carol fala, né? Isso aqui me deu ansiedade. Então, acho que para mim, um caminho é permitir emoção, não trabalhar mais do que eu dou conta, porque, por exemplo, ter, sim, final de semana, acho que é uma coisa que para mim é importante, ter um período de, aqui eu não vou ser veterinária, aqui eu vou ser Bruna, então, autorizar momentos de descanso, porque acho que isso também é uma dificuldade nossa, enquanto veterinário, né, de falar, não, tem que atender, eu tenho que falar, tem que dar esse suporte. Então, trabalhar em equipe me ajuda, porque vai ter dias que eu não vou conseguir ser veterinário. Terapia, assim, para mim, assim, essencial, não dá para ficar sem. Eu gosto de ir para a praia,
Então, são coisas que eu me reconecto comigo e falo, ai, delícia, agora eu posso voltar para dar vazão para a dor do outro, porque eu já consegui resolver as minhas um tanto. Acho que são as coisas que eu mais faço, assim, para me ajudar a dar conta de situações difíceis. E você, Carol? Eu fico ouvindo vocês falarem, né? A gente é tudo farinha do mesmo saco, né, Ju? Ai, ai. É que eu acho que a gente vem com essa compaixão, né? Esse coração gigante já por gostar de animais, gostar de natureza, querer ajudar, né? Querer cuidar. E quando a gente tem ainda esse quesinho a mais de querer ajudar as famílias e as pessoas, né? Eu tenho ainda dentro desse balaio, eu ainda coloco a família que eu faço dentro da empresa, né? Então eu tenho a equipe, e isso tudo gera estresse, gera bagagem, lidar com pessoas e emoções de cada uma dessas pessoas é algo que é muito desgastante ao longo do tempo. Eu percebi que mesmo eu com 20 e pouquinhos anos, eu fiz o meu segundo processo de coaching e descobri que eu não era ninguém além da minha profissão. A coaching, na época, ela me passou uma lição de casa, que foi a mais dura que eu já fiz hoje, que não foi feita, na verdade, que era, assim, escrever uma página, uma frente sobre a Carol, sobre a Caroline, sem citar a minha profissão. E eu fiquei horas olhando aquela folha de papel em branco. Eu não pude escrever, eu cheguei na semana seguinte devastada, porque eu falei para ela, eu não consegui escrever uma linha que não tivesse a ver comigo no contexto, né, profissional. E aí, eu, de 20 e poucos até agora, que eu vou, né, em janeiro, completo 40, eu tenho feito esse caminho inverso, né, de tentar achar quem é a Caroline, né, porque acho que é essa Caroline que sabe quais são os limites dela dentro da profissão dela, dentro dela como mãe, dela como esposa, dela como amiga. E se eu não tiver essa conexão com essa Caroline, com essa raiz, eu vou constantemente me frustrar, porque eu vou constantemente achar coisas que não são minhas, né? Às vezes uma fala de alguém que me pareceu sedutora, então eu pego para mim. Mas será que faz sentido para mim? Então, é uma filosofia, a gente aqui pode filosofar o quanto for, mas eu me encontrei, depois de um processo de burnout, né, com 37 para 38 anos, mais ou menos, eu me encontrei na terapia mais convencional, né, depois de passar por vários profissionais, várias áreas da terapia propriamente dita, e fiz terapia até recentemente, quando eu tive a minha segunda filha, e para mim foi assim, alguém que estendeu a mão, que eu estava lá no fundinho do poço, alguém pegou a minha mão e foi me puxando assim, degrau por degrau, até eu conseguir colocar a cabeça para fora do poço, saltar para fora do poço, sentir o sol de novo no rosto. Não é fácil, eu acho que necessita disciplina, é que nem um atleta de fato de alta performance, necessita disciplina, inclusive, para o autocuidado. Eu acho que, vendo vocês falarem também, talvez o que me deu um pouco de fuga é a família. Eu sou muito apegado, tanto é que eu sou do Natal e não do Réveillon. Quando eu tinha plantão, o plantão era de Réveillon, de Natal nunca me pegava. E eu acho que é quando eu me descanso. Aquele cheirinho no cangote da mamãe, sabe? Eu acho que dá uma descansada. E para mim, final de semana é sagrado, assim. Domingo não me importa, sábado para mim é sagrado. Então é o dia que eu me desconecto de absolutamente tudo. Hoje é difícil desconectar, né? Porque existe um consultório chamado WhatsApp, que quando não é tutor, que a maioria não tem meu contato, mas quando não é tutor, é colega que desculpa a mensagem hoje, mas já mandando a mensagem, já passa todo o caso clínico. E às vezes dá aquela ansiedade de, nossa, chegou uma mensagem, eu não quero nem ver. Vou deixar para segunda-feira. Então eu tento me controlar, principalmente de sábado, assim, de não fazer absolutamente nada. Quando eu tinha plantão de final de semana, que emendava a semana, era uma semana terrível. Eu não tinha aquela pausa que eu cresci tendo. Eu cresci, desde que eu nasci, tendo essa pausa de sábado. E quando eu não tenho essa pausa, para mim é terrível. A semana parece que começa conturbada.
eu não resetei, sabe? Eu não resetei o computador e a cabeça já vem cheia. Então, acho que cirurgia e família. E eu acho, Carol, que eu também não conseguiria escrever uma página falando de mim, sem a minha profissão. Praticamente tudo que eu faço, tudo que eu vivo é isso. Quando eu estou em casa, eu estou fazendo alguma coisa da profissão, planejando alguma coisa. Quando eu estou no trabalho, nem se fala. Quando eu viajo, é profissional, ou é para dar aula, ou é para assistir aula, enfim. Acaba que não desconecta, exceto no sábado. Acho que é muito reconhecer, é muito importante reconhecer porque a gente dá vazão, né? E aí a gente começa a cuidar do outro com um pouco mais de tô inteira aqui, né? Ou inteiro do jeito que eu consigo estar inteira, né? Às vezes eu queria ter descansado mais tempo, mas foi o que deu. Mas acho que é um desafio na nossa profissão, exatamente pelo que vocês falaram. A gente ama muito, né? Então eu escolhi ser veterinária quando era criança. Né? Como que faz assim, né? Não sei se é outra coisa, né? Eu estudei para ser veterinária, é muito louco. Acho que é um resgate de si, né? Se resgatar aqui dentro. Também estou no desafio da folha, Carol. Agora vou ficar com essa coisa na cabeça. Todo mundo pensativo. Olha, pode ser um post-it? Já começa bem, né? Já é algo. A gente já tem o dia inteiro remendado com esparadrapo, né? É verdade, é verdade. Acho que procurar nossas... E acho que esse bate-papo também me trouxe esse momento de autocuidado, de falar, olha só, a gente está aqui falando e ter 3 pessoas indo para um caminho parecido. Então, que gostoso saber que a veterinária pode trazer essa união de pessoas que pensam assim, olha, existe animal, existe família, existe luto, existe eu tratando uma articulação indo muito especificamente, existe eu, Carol, vendo tudo como um todo, vendo esse paciente como um todo, gostando do cuidado paliativo, trabalhando também para isso. Então, que gostoso que a gente consegue saber que a veterinária tem espaço para a gente. Eu acho que, como a medicina, desculpa, Carol, como na medicina era generalista, depois se especificou mais ainda, e mais ainda, e mais ainda, hoje praticamente a gente só pede o exame e depois dá o diagnóstico. A veterinária estava nesse caminho até chegar à integrativa, né? Estava nesse caminho, porque era o clínico geral, depois começou a ter especialidades, só que eu acho que a moral é que o paciente não é uma única especialidade, ele é multidisciplinar. Então, quando o paciente chega claudicando no meu consultório, mas ele tem cara de síndrome de Cushing, ele tem que ir para o endócrino, não tem que ir para o ortopedista. Então, ele vai para o endócrino, normalmente do endócrino ele vai para o néfro, do néfro ele vai para o cardio, depois ele volta para tratar o joelho. Porque não adianta eu tratar o joelho. A cirurgia foi um sucesso, pena que ele morreu. Não faz sentido nenhum, né? Eu acho que o tópico é a multidisciplinaridade, entender a relação de outros profissionais, trabalhar com outros profissionais que tem também essa mente aberta, porque se você conversar com alguém que só gosta de nefro, quase tudo no paciente vai ser nefro. Do cardio, quase tudo vai ser cardio. Do ortopedista, quase tudo vai ter ortopedia. E não é. Ele é multidisciplinar. Muito bom, que fica trabalhamos em equipe, porque a gente não dá conta só, então isso vai ajudar o paciente, a família, a gente. Então, como é bom poder saber que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Aliás, a gente não pode, né? Não pode, né? Não pode dar conta de tudo sozinho. Bom, depois desse bate-papo sensacional, primeiro que a aula das meninas foi incrível, né? Fiquei aqui assistindo. Eu fui privilegiado hoje por ter a aula de vocês. Muito obrigado Ouro Fino, obrigado PetSmart, por essa oportunidade, por esse bate-papo, por nos colocar em contato. Eu acho que a síntese que eu deixaria aqui seria devemos tratar as pessoas assim como nós tratamos os animais, entender a dor tanto do nosso paciente quanto do nosso tutor e lembrar que o paciente ele nunca é um sistema só, ele é multidisciplinar. Ele é formado por vários tecidos, por vários órgãos, e para isso tem vários profissionais competentes para cada área, e a gente tem que deixar um pouco o orgulho de lado e conversar com esses outros especialistas, com esses outros colegas, e tentar encontrar o denominador comum para tratar esse paciente. Não ficar com orgulho próprio de eu resolvo tudo, porque de fato a gente não vai resolver tudo, e só com a ajuda de outros, com a equipe, com
em formação de equipe, a gente consegue trazer melhor qualidade de vida, e não só qualidade de vida, talvez também tempo de vida para esses pacientes. Eu acho que, assim, é um tempo muito agradável a gente conversar sobre essas questões e enxergar nos colegas de outras áreas as mesmas dores que a gente sente, né, como profissional. Os mesmos problemas, as mesmas questões, né, os tutores também com as suas questões, e a gente ter esse olhar, né, mais amplo, abrangendo o corpo inteiro desse paciente, ele como um organismo, né, mas também a dinâmica familiar onde ele está inserido. E eu tenho certeza, né, isso eu já vivi um pouco, e eu acho que daqui para frente eu vou galgar esse caminho como profissional, esse caminho de você olhar com humildade para as outras pessoas, independente se é um colega, se é um tutor mais humilde, se é um tutor, às vezes, cujo vocabulário é limitado, e você aprender com aquela pessoa é muito importante para a nossa vida, e faz da nossa vida algo mais fácil e mais leve. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, a Ouro Fino, por esse momento, por essa união aqui, também amei conversar com vocês, e super agradeço por ter podido viver por ter podido viver esse momento. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer muito ao tempo de vocês que estão aqui, de que decidiram compartilhar essa trajetória desse tempo comigo. É um prazer mesmo saber que a gente não está só nessa vida, que a gente tem um mundo da veterinária seguindo por aí. Eu queria dizer para quem está assistindo a gente, de que lembrem-se desse aspecto do animal e da família, de que você também tem que ser parte do cuidado, porque você, assim como os animais são amores da vida de alguém, você também é o amor da vida de alguém. Então, olha para você, saiba dos seus limites, saiba que a veterinária é uma parte da sua vida. Então, acho que isso é um ensinamento para todo mundo, inclusive para mim. Então, eu estou falando para vocês e ouvindo porque é importante. Então, obrigada, que a gente possa sempre trabalhar em equipe, que essa área, que a medicina veterinária cresça cada vez mais, porque a gente precisa de auxílio, a gente precisa que a saúde melhore como um todo. Então, obrigada, Ouro Fino, pela oportunidade de estar aqui, de fazer esse encontro com a gente, a VetSmart também pelo espaço, e eu fico muito à disposição para quem quiser seguir o Instituto, ter mais contato, vocês têm o meu contato aí nos slides, então agradeço demais, muito obrigada. Olá, pessoal, eu sou a Tabata, eu sou do Departamento Técnico da Ouro Fino, e eu estou muito feliz porque hoje eu vou falar para vocês sobre um grande produto. A Ouro Fino reimaginou a saúde animal e trouxe o NeoStem. NeoStem é uma solução inovadora à base de células-tronco mesenquimais caninas que vai revolucionar a qualidade de vida dos cães. Vamos entender um pouquinho de onde vêm as células-tronco. Como a gente sabe, as células-tronco são células que ainda não se comprometeram com nenhuma linhagem celular. Então, elas são capazes de se diferenciarem em alguns tipos celulares, mas isso depende da sua origem. Então, por exemplo, as células embrionárias são as que têm uma maior capacidade de diferenciação em diferentes tecidos, em todos os tecidos. Mas a gente não trabalha com esse tipo celular. Ela tem alguns problemas e um deles é que ela é altamente teratogênica. A gente também não trabalha com as células fetais, né, que são obtidas a partir do cordão umbilical, por exemplo. A gente trabalha, sim, com as células adultas, que são obtidas a partir do tecido adiposo. E a gente chama de células-tronco mesenquimais. Esse tecido adiposo, ele é obtido a partir de cadelas jovens e saudáveis. Então, são animais que vão passar por algum procedimento cirúrgico eletivo, como, por exemplo, cirurgias de castração, cesarianas. Elas passam por uma bateria de exames para atestar que elas estão saudáveis. E é importante ressaltar aqui que elas não são submetidas exclusivamente a um procedimento cirúrgico para coleta de tecido adiposo e não é removido nenhum tecido adicional nesses procedimentos. Eram cadelas que já iriam mesmo para um procedimento cirúrgico e o conteúdo removido durante a cirurgia, então o útero, ovários, né, ele contém uma gordura visceral que é da onde a gente obtém as células-tronco. Então não há nenhum risco adicional para esses doadores.
Esse material, então, é encaminhado para um laboratório especializado em células-tronco, altamente tecnológico. Lá vão acontecer uma série de processos, incluindo a identificação dessas células, a expansão das células, já que a quantidade que a gente obtém de um animal que fornece o tecido adiposo é muito pequena. Então, é preciso que haja uma etapa de expansão celular no laboratório. Além disso, uma série de outros processos que vão garantir a qualidade dessas células. Então, por exemplo, a garantia de esterilidade desse material, né? Garantir que não ocorreu nenhuma contaminação bacteriana por micoplasma, enfim, uma série de testes de viabilidade. E no final de todo o processo, nós temos um banco de células-tronco. Então, essas células ficam guardadas no laboratório em freezers a menos 80 graus, até o momento em que elas são solicitadas. O STEM foi desenvolvido após 15 anos de pesquisa nas principais universidades do Brasil e 7 anos de aplicação terapêutica. Hoje, ele está indicado para o tratamento das sequelas neurológicas da sinomose, tratamento da ceratoconjuntivite seca e para o tratamento das osteoartroses em geral, independente da causa de base. Para a gente entender um pouquinho o mecanismo de ação dessas células, nós temos 2 vias principais. A primeira é a reposição celular, aquele primeiro mecanismo que vem na nossa mente quando a gente pensa em célula-tronco. Ela também pode ser chamada de ação autócrina, que é a diferenciação da célula-tronco em outros tipos celulares. Para a célula-tronco mesenquimal, isso acontece em alguns tipos. Então, por exemplo, a célula-tronco mesenquimal consegue se diferenciar em condrócitos, em osteócitos, por exemplo. Isso quando há uma sinalização celular adequada para isso. E o mecanismo principal de ação das células-tronco mesenquimais é o que chamamos de ação parácrina, ou então secreção, já que essas células têm a capacidade de secretar substâncias que vão reequilibrar um ambiente. Elas têm diversos receptores de membrana que fazem com que elas leiam o ambiente, entendam o que está acontecendo naquele ambiente e aí vão secretar substâncias, moléculas bioativas que vão ter uma ação anti-inflamatória, imunossupressora, antifibrótica, então evitando a deposição de fibrose, angiogênica, estimulando a formação de novos vasos, antiapoptótica e também reparadora endógena, já que ela estimula os nichos locais de células-tronco. Então, por exemplo, a célula-tronco tem receptores de membrana, imaginem que ela percebe, através da ligação de uma citocina inflamatória em seu receptor, uma interleucina, por exemplo, ela percebe que ela está num ambiente inflamado. Então, nesse caso, ela vai fazer uma migração através do endotélio capilar, ela se fixa no tecido inflamado e começa a secretar substâncias que vão terminar com efeito anti-inflamatório, e assim por diante. Esse é o principal mecanismo de ação das células-tronco mesenquimais. O STEM se apresenta em frascos contendo 2 milhões de células-tronco mesenquimais que vêm acompanhados de um kit de descongelamento. A dose é individualizada de acordo com a doença e o peso do animal que estamos tratando. E o seu envio é feito sob demanda diretamente ao médico veterinário. Sobre o modo de uso, para sequelas neurológicas de sinomose, são preconizadas 3 aplicações pela via intravenosa com intervalo de 30 dias. Para ceratoconjuntivite seca, uma aplicação única, em geral, é suficiente. Em um pequeno número de casos pode ser necessária uma segunda aplicação, e essa aplicação é feita diretamente na glândula lacrimal principal e na glândula da terceira pálpebra. Para o tratamento das osteoartroses, como nós vimos, a aplicação também é no local da lesão. 1 a 2 aplicações pela via intraarticular. Então, aqui nós temos um exemplo de uma aplicação intraglandular para o tratamento da ceratoconjuntivite seca. Então, aqui o veterinário vai fazer a aplicação na glândula lacrimal principal, que produz aí aproximadamente 60% da lágrima. Vejam que ele utiliza uma seringa de 1 ml, uma agulha de insulina, e é um volume bem pequeno que ele vai aplicar. Pronto, a aplicação foi realizada, é um procedimento rápido e também é feita a aplicação na glândula da terceira pálpebra. Para a aplicação intraarticular, então da mesma maneira, é importante fazer
antisepsia cirúrgica, tricotomia, e aqui nós vemos o veterinário puncionando a articulação coxo-femoral, utilizando um catéter, né? Uma agulha 4012 também é possível em alguns casos. Aqui é um animal grande, com uma massa muscular importante, então ele preferiu usar um catéter. Ele aspira, né, para recuperar o líquido sinovial. E a gente vai conseguir ver numa aproximação maior ali uma gotinha de líquido sinovial. A quantidade de líquido sinovial depende da cronicidade da doença, né? E aí, então, ele substitui a seringa e faz a aplicação das células. Então, também um procedimento rápido, seguro. A Ourofino está junto com o veterinário em todas as etapas para a aquisição do conhecimento sobre a terapia celular. A gente entende que essa é uma terapia nova e nós fornecemos aulas gravadas, conteúdos como apostilas, e-books, artigos científicos, tudo para que o veterinário possa começar a terapia celular na sua clínica com a maior segurança. Além disso, nós também treinamos cada veterinário para o tratamento, para a manipulação de Neostem. Né? Neostem é entregue congelado ao veterinário e nós treinamos para que ele consiga fazer o descongelamento da forma mais adequada que há e aplicar essas células nos seus pacientes com a máxima segurança. A busca pela qualidade de vida dos pets está cada vez mais avançada e a Ourofino quer ser protagonista nessa história. Aqui nós temos contato das nossas consultoras, elas atendem todas as regiões do Brasil. E como vocês viram, esse produto ele é distribuído diretamente da Ourofino para o médico veterinário. Conte com a gente!